Graça e paz, irmãos, ouvintes, nesta manhã de sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Hoje nós vamos começar a leitura da segunda carta de Pedro. Que carta esplêndida! Segunda Pedro, capítulo 1. Pedro se apresenta como Simão Pedro, ele se apresenta como servo e como apóstolo de Jesus Cristo, ele tanto servia quanto era um enviado de Jesus, e ele deseja que a graça e a paz sejam multiplicadas. Pedro tem uma forma de estar se comunicando ali com os irmãos, desejando que a graça seja multiplicada, e ele fala algo interessante, ele faz questão de dizer isso várias vezes, na verdade, que essa graça e a paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que Pedro, ele quer sempre que nós cresçamos na graça e no conhecimento. O conhecimento para Pedro é muito importante, ele vai falar sobre pleno conhecimento no versículo 2, no versículo de número 3 também, ele vai falar sobre isso, que por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele diz ainda lá no versículo 8 que umas qualidades que nós vamos citar agora há pouco, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. E ele vai dizer algo especial. Ele vai dizer que por meio da glória e da virtude do Senhor, que ele tem nos dado, as suas grandiosas e preciosas promessas, elas fazem com que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Eu não sei quanto a você, querido ouvinte, nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, não sei que momento você está ouvindo, mas o que diz esse versículo de número 4 aqui do primeiro capítulo de 2 Pedro é espetacular. Ele diz que nós somos participantes da natureza divina. A natureza divina começa a fazer parte de nós a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo. E essa natureza divina, ainda no versículo 4, diz que nós vamos, a partir dela, fugir da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Mas apesar de nós sermos participantes da natureza divina, Pedro, ele diz que nós temos que nos empenhar a fazer com que isso cresça em nós. Ele diz que nós temos que nos empenhar, a partir do versículo 5, acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Ele vai dizendo aqui que há uma série de coisas, série de virtudes que nós temos que estar acrescentando à nossa vida: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Juntando tudo isso, nós vamos estar demonstrando realmente a natureza divina. E ele diz no versículo 8: se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Veja que a fé, ela não é algo subjetivo. A fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, elas vão fazer com que nós sejamos operantes e produtivos, porque elas estão crescendo, sendo produzidas, sendo ali existindo em nós. Isso é que vai acontecer. Então o verdadeiro sentido do chamado de Senhor, o verdadeiro sentido dele transmitir a nós a sua natureza, é para que nós cresçamos na graça, cresçamos no conhecimento dele e cresçamos em amor, em virtude, em ação, em irmandade, fraternidade. É isso que ele diz para nós. E ele quer fortalecer isso ainda no versículo 10, ele diz: empenhem-se, lutem, façam força ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. É interessante que isso aqui não é contraditório nas palavras de Pedro. Parece que a eleição, o chamado é algo que vem da parte de Deus, sim, mas ele tem dizendo que nós temos que nos empenhar. Se nós agirmos como que fomos chamados e eleitos, se isso é uma realidade em nós, nós jamais tropeçaremos. A salvação é uma realidade para as nossas vidas e o pecado se tornará um acidente do qual nós nos arrependeremos quando o cometemos. Por isso ele continua dizendo no versículo 12: sempre eu terei cuidado de lembrar-lhes essas coisas. Pedro faz questão de falar do conhecimento e de falar: eu quero que vocês se lembrem disso constantemente. E ele está dizendo aquilo porque sabia que estava chegando o dia da sua partida, segundo ele mesmo vai dizer. Ele diz aqui no versículo de número 14: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, este corpo é o que ele quer dizer, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele tinha recebido a
revelação de que deixaria essa terra, deixaria esse tabernáculo, deixaria esse corpo, ele passaria dessa para melhor, se pudermos dizer assim. Por isso ele diz: eu vou me empenhar, versículo 15, para que também mesmo depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. E por isso ele está escrevendo essa carta, por isso o Novo Testamento é escrito, por isso Deus deixou a Bíblia, para que nós nunca nos esqueçamos disso. E ele faz questão de dizer ali o próprio testemunho dele, que ele foi uma testemunha ocular da majestade de Cristo. Ele cita inclusive no versículo 17 aquele momento em que ele esteve no monte com o Senhor. Versículo 2 ele diz: nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Que voz foi essa? Quando ele estava ali, ele ouviu: este é o meu filho amado, em quem me agrada, esse é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória foi dirigida a voz que disse isso ali para ele. E Pedro, ele termina dizendo: tenha certeza de uma coisa, os profetas, eles falaram da parte de Deus, versículos 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Talvez Pedro não tivesse noção disso no momento que ele estava escrevendo, mas ele também foi um desses profetas, usados por Deus, impelidos pelo Espírito Santo, para deixar essas palavras maravilhosas escritas para nós, que nós as valorizemos, que nós as vivamos de maneira especial, porque o Senhor, o Deus todo bondoso e poderoso, ele tem transmitido a sua natureza divina para nós, que nós possamos cada dia mais a nos empenhar a ter virtude, fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor, que isso seja uma realidade para que nós possamos mostrar que nós somos chamados e realmente escolhidos pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida sempre, um ótimo fim de semana e a paz do Senhor.